Hoje temos como tema esse que é um tema central da educação. Sobretudo nesse mês de setembro, quando as atividades recomeçam, um grande número de compromissos nas mais variadas faixas etárias recomeçam. As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os mais maduros, todos voltando para as atividades que tiveram alguma interrupção durante esse período de férias, esse período de descanso escolar, né? E a educação é um tema central nas nossas vidas. Às vezes nós olhamos para um tema como esse e pensamos assim, bem, isso não me diz respeito. Mas por que que não te diz respeito? Porque eu não sou mais estudante. Mas a educação, a palavra educar, não se refere apenas àquele que encontra-se a recolher conhecimentos, a reunir informações. A palavra educare, quer dizer criar, incorporar novos hábitos. Quando você se educa, você está incorporando, você está adquirindo, você está colecionando novos hábitos. E será que nós precisamos nos educar, né? Esse é o tema central de uma obra que eu busquei me inspirar, que é uma obra psicografada pelo nosso querido Raul Teixeira, de autoria do Espírito Camilo. Ele manda aqui algumas mensagens, depois, a seguir, algumas perguntas são feitas ao médium, ao Raul Teixeira, e ele apresenta ali algumas vivências, algumas respostas muito interessantes no campo da educação, né? Então ele separa aqui educação na infância, educação na madureza, educação, e nós trouxemos alguns pontos aqui, né, sobre a questão da educação. Um dos primeiros tópicos que ele coloca é o da infância, né? E ele vai buscar, né, essa pergunta, né, que importância tem para o espírito encarnado o período da infância. Se nós, dentro da doutrina espírita, aprendemos que um dos princípios básicos é o da reencarnação, nós poderíamos dizer, bem, eu entendi, numa vida não dá para a gente aprender tudo, numa vida não dá para a gente acertar sempre, se numa vida não dá, a gente pode ter mais vidas. E seria a questão, por que já não nascemos adultos? Por que não reencarnamos já adultos? Então, essa pergunta, ela é dirigida justamente a esse nosso entendimento. Que importância tem, uma vez que Deus não faz nada em vão, uma vez que Deus não faz nada ao acaso, que importância tem? Que importância tem para o espírito encarnado o período da infância? Qual a importância que a infância tem para todos nós que voltamos à Terra? Nem sempre nós nos debruçamos sobre essa questão. E a resposta que nós encontramos lá, né, é essa, que encarnando, renascendo, voltando ao corpo físico, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, qual o período que ele se refere? O período da infância. É mais acessível às impressões que recebe. A página que o nosso José Júlio abriu há pouco falava sobre exemplo, né? A página que se abriu falava sobre exemplo. A página veio justamente de encontro ao tema, né? Nesse período é mais acessível às impressões que recebe.
capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Com essa resposta a gente pensa assim: quem foram aqueles incumbidos de me educarem? Meu pai, minha mãe. Eu não tive pai, foi só minha mãe. Eu não fui criado por meu pai e pela minha mãe, fui criado pela madrinha, fui criado pelos meus avós. Estes foram incumbidos de nos educarem nesse processo de infância, né? E chama atenção dizendo que o espírito, durante o período da infância, ele é extremamente mais sensível à educação, às informações, ao aprendizado que recebe. Nós temos uma grande responsabilidade nesse campo, porque às vezes nós achamos, a criança não percebe nada. Pois é, uma criança, mas está percebendo tudo que está acontecendo desde o momento que está dentro da barriga da mãe. Eu achava que era só depois, quando o bebê chorava, que cortava um cordão umbilical. Não. Desde o momento que está dentro da barriga da mãe, o espírito que está voltando já está identificando as coisas boas e menos boas que estão acontecendo à sua volta. Essa fase é a fase mais importante que nós podemos educar, que nós podemos orientar, que nós podemos passar valores, desde coisas muito simples até gradualmente, na medida em que eles crescem, desenvolvem e vão aprendendo cada vez mais. Então, o período da infância, ele é importantíssimo para o espírito, porque é um momento em que o espírito, ele só consolida a sua reencarnação por volta dos 7, 8 anos de idade. Reencarnou, renasceu, está de novo no planeta Terra, mas a consolidação da reencarnação é até por volta de 7, 8 anos de idade. Nesse momento, nesses primeiros anos de vida, o anjo de guarda, o espírito protetor, está muito mais presente, muito mais direto, acompanhando esse espírito que está recomeçando a sua jornada evolutiva. E é a hora que a gente tem de poder investir neles. Muita gente se engana. O dia que ele crescer, que ela for para a universidade é que vai aprender. Não. Primeira universidade está dentro de casa, né? Primeira universidade, primeiro curso, primeira formação, primeira instrução, primeira educação, está dentro de casa. Está dentro de casa. Então aqui, chamando a atenção sobre a infância. Depois, né, ele faz uma outra questão, que é a adolescência. A gente podia passar de criança para adulto. Por que a gente tem adolescência? Né? Por que o espírito passa pelo período da adolescência? E quando fala em adolescência, nós, aqui tem alguns que estão em plena adolescência, né? Tem outros que já passaram por lá, mas lembram-se muito bem como eram ou como estavam quando estavam na condição de adolescentes. E aí é feita essa questão sobre o período da adolescência. Quando é que começa o período da adolescência? E qual a sua importância para a formação da personalidade? São duas perguntas, né? Quando é que começa o período da adolescência? E qual a sua importância para a formação da personalidade? Não nos esqueçamos que na adolescência a gente já investiu na infância. Não nos esqueçamos, nós que somos pais, nós que somos incumbidos desse processo de educação, nós já investimos na infância. Nós já demos muita coisa na infância. E aqui a resposta que ele nos dá é o seguinte: grande número deles, refere-se aqui, grande número dos estudos, né, fala em várias faixas etárias. Contudo, situa o começo da adolescência entre os 12 e 14 anos de idade. Para quem tem filhos, para quem tem netos, para quem convive com adolescente, é aquela altura que a gente às vezes se questiona se realmente aquele é o nosso filho, se realmente aquela é a nossa filha, né?
aquela crise da adolescência, né? Muitos deles não querem tomar banho. É ótimo, ficam lindos, né? Não cortam unhas, não cortam cabelo, não querem tomar banho, trancam-se dentro do quarto, não falam com ninguém, quando respondem com 2, 3 pedras na mão. Isso, né? Ainda bem que não são todos, alguns, né? Diríamos assim, a minoria dos jovens, né? Mas por volta dos 12, 14 anos de idade, é a altura em que o espírito encontra-se na adolescência. Alguns estudos vão dizer que dos 10 anos de idade aos 12 é a pré-adolescência, tá? O que nos mostra que nós, como pais, como educadores, nós temos muito pouco tempo, porque 10 anos é muito pouco tempo no processo, né? Se a gente for deixar para começar na adolescência, estaremos começando muito tarde. Então ele diz que o começo da adolescência, entre os 12 e 14 anos de idade, né, é assim, e que é assim de grandíssima importância o período da adolescência, que deverá ser melhor observado por pais e demais educadores, professores, professoras, pais, familiares, pessoas que convivem com jovens. Nós temos de ter olhos de ver o comportamento deles, a forma de se arranjarem ou não, os cuidados, as preocupações, comportamentos que esses jovens até então não tinham. Isso deve nos chamar a atenção, o nosso cuidado. E sobretudo, buscar em nós o desejo de dialogar, de conversar com eles. Mesmo que eles achem que nós estamos assim ultrapassados. Papá, tu és do século passado. Mamãe, tu és do século passado. Hoje em dia já não é assim. Mas a gente procura fazer uma ponte de proximidade, né? Observar, por vezes, um comportamento que eles tiveram durante toda a infância, educado, amáveis, sensíveis a causas comuns, adoráveis, cuidadosos com os familiares. E de repente a gente pode observar um jovem procurando maior isolamento, não falando, silenciando. É muito importante que, conforme nos diz aqui, pais e demais educadores, porque às vezes quem vai sinalizar um jovem, um espírito passando por uma problemática difícil, às vezes é o professor, é a professora que está ali convivendo, que está ali observando. Às vezes chama: meu filho, eu te conheço há tanto tempo, você sempre foi um aluno tão dedicado, tão cuidadoso. Agora eu noto, você está desinteressado, suas notas não têm tido o aproveitamento que você tinha, você pouco fala com seus colegas, o que está se passando? Uma proximidade, um contato, isso ajuda muito a tentar perceber o que está se passando. Por quê? Qual a explicação que o Espiritismo nos dá? Gente, na adolescência, o espírito imortal assume a sua personalidade real. É na adolescência que a gente conhece o espírito que tem em casa, como filho, como neto. É na adolescência em que a gente diz assim: eu não te eduquei assim, não foi isso que eu te ensinei. É na adolescência que nós começamos a notar muitas características, muitas fragilidades, e que precisamos estar o quê? Atento para, se houver um desvio, uma alteração, podermos chegar nessa alma, poder chegar nesse espírito para poder ajudá-lo. Então, grande importância tem o período da adolescência e que deve ser melhor observado por aqueles que têm a função de poder educar. Depois, né, nós teremos uma abordagem de educação e casamento.
Alguns vão perguntar assim, mas a gente precisa se educar no casamento? Ou será que precisamos nos educar para casarmos ou para juntarmos com alguém? Se pegarmos a voz da experiência, né? Porque a vantagem daqueles que já viveram muito tempo é colecionar a experiência, né? A gente deve ficar feliz porque está fazendo aniversário. Ah, mas eu estou ficando velho, mas está ficando mais experiente. Está granjeando experiência. Então, nesse tópico aqui do casamento, né, ele tem essa pergunta: qual a função dos períodos de namoro, noivado e casamento? Aí a gente poderia fazer uma outra pergunta aqui em cima. Qual a função do período de namoro? O povo hoje não está namorando. Qual o período do noivado? O povo hoje não está ficando noivo. E tem muita gente que já não está casando, né? Seria uma outra pergunta, não é? Mas lá ele nos responde. E ele nos dá, né, uma resposta muito interessante, né? Porque o Espírito Camilo fala sobre o nosso processo de educação, de incutir, de adquirir novos hábitos na vida a dois, na vida familiar, né? É uma resposta muito extensa, muito interessante, não caberia trazer aqui, mas o contexto, né, ele traz, né, uma abordagem de que isso serviria para nós nos conhecermos melhor. Vemo-las como propiciadores desses contatos, desses entrosamentos, partindo do conhecimento mais periférico. O que é partindo do conhecimento mais periférico? Partindo do conhecimento mais superficial. Você olha, você admira, você se encanta e você imagina, né? Olha para alguém, te dá um sorriso e você diz assim: uau, que senhor educado, que senhora simpática. Eu estou imaginando, né? A partir do momento que eu conheço, é fulano de tal, é o seu fulano de tal, gosta disso, gosta daquilo, tem essa preferência, tem aquela, aí a gente conhece superficialmente. Depois é que a gente vai conhecendo mais o interior. Então ele dá, né, aqui uma resposta que eu achei muito interessante, que ele diz que nós caminhamos para colocar as cartas na mesa. Conhecem essa expressão, né? Vamos colocar as cartas na mesa, vamos dizer abertamente. E é importante esse período de nos educarmos? Com certeza. Quantas são as pessoas que dizem assim: eu não conhecia fulano, né? Ou ele era um príncipe no namoro, dava-me flores, convidava-me para ir ao cinema, levava-me para jantar. Casamos, eu descobri que não era um príncipe, é um sapo. Às vezes, né, aquela surpresa. E a resposta, né, que Raul nos dá aqui sobre essa pergunta, né, é: encarando esses períodos como exigências sociais que obedecem à necessidade que os indivíduos apresentam de estabelecer um contato mínimo antes do matrimônio, propriamente dito, vemo-los como propiciadores desses contatos, desses entrosamentos, partindo do conhecimento mais periférico, que envolve modos, gostos, beleza plástica, fala, etc., passando por um estágio em que já se vivencia uma intimidade maior no campo das ideias, da firmeza e da infragilidade de outra pessoa, filosofia de vida, temperamento, ocasião, em que se deverão pôr as cartas na mesa, no sentido de se definirem posturas para o casamento. E aí prossegue, né? Mas ele esclarece que também
é um processo educativo. É um processo educativo. É a vida, né, a dois. Então, ele depois avança para educação e gestação. Terá alguma finalidade o período da gestação para educação do espírito? Nós estamos falando em termos espirituais. Que atitude comportamental deve manter o casal no período da gestação? Aí todos nós aqui vamos pensar assim, né? Como é que papai e mamãe estavam quando eu estava dentro da barriga da mamãe? Ou quando eu fui gerado, né? Ou então, como é que eu estava com a minha companheira, com o meu companheiro, quando o primeiro, o segundo, o terceiro filho foi gerado, né? E ele ainda pergunta: as brigas e os desentendimentos podem afetar o processo educativo da entidade que está encarnando? Ou seja, o desentendimento entre os pais se pode afetar a educação da entidade do espírito que está encarnando? Todas as ocorrências felizes ou não que se desenvolvem no ambiente da gestante terão incidência sobre o reencarnante. Papai e mamãe que se dão muito bem, que se entendem, que se harmonizam, isso cria paz e harmonia, tá? Isso cria um ambiente de envolvência, de ternura. Papai e mamãe que estão discutindo muito, que estão brigando muito, que estão em desavença, né? Que estão às vezes numa rota de colisão, e às vezes surge uma gestação, uma gravidez, e isto também, se não for ultrapassado, vai se repercutir sobre o espírito reencarnante. Isso até, por exemplo, do ponto de vista científico, através das terapias regressivas a vivências passadas, através da hipnose, às vezes algumas pessoas que são submetidas a processos desses lembram-se de situações que ocorreram na gestação. Não estavam ainda do lado de fora da barriga, mas ainda se recordam com precisão a postura do pai, a postura da mãe e tudo mais. Então, na educação, na gestação, nós vamos encontrar um período também útil para poder reeducarmos esse espírito que está reencarnando. A mãe deve dialogar frequentemente com o reencarnante ainda no ventre, acariciando-o. Qual a vantagem dessa atitude? É possível que aqui tenhamos algumas mamãs que já conversavam com os seus filhos quando eles ainda estavam dentro da barriga. É muito possível, né? E aquelas, né, que o dia, que se não foram ainda, o dia que foram mamãs, que estiverem esperando bebê, tem a oportunidade também de conversar com o bebê. Às vezes, ao ponto de se conversar e pousar a mão num determinado sítio da barriga, eles vêm ali e nos tocam, dando a perfeita sintonia de que estão nos ouvindo e nos dando uma resposta. Pega na mão e muda de posição na barriga, põe do outro lado, conversa com o bebê, daqui a pouco ele vem ali e dá um toque. Isso é uma prática muito simples de ser feito, né? E a pergunta é essa: a mãe deve dialogar com o reencarnante ainda no ventre, acariciando? Qual a vantagem? E a resposta é: os reencarnantes recebem essas emissões de ternura como mensagens de boas-vindas, o que lhes facilita o bom desempenho durante a gestação. Então, o espírito nota que ele está chegando para um ambiente que ele é amado, que ele é desejado. Se nos perguntarem assim: olha, e a situação inversa? E no caso daquela mamã, daquele papá que não deseja aquele bebê, que não tem satisfação, não tem gosto, essas vibrações também chegam ao espírito reencarnante, com toda certeza. Como ele complementa aqui, o oposto, lamentavelmente, também ocorre. Isso também ocorre, né? O espírito está ali documentando isso. Então, vocês podem fazer essa pesquisa, tá bem? Se tiver aqui alguma mamã, se tiver aqui alguma gestante, tá? Se não começou a conversar ainda com o bebê, começa, tá bem?
Escolhe um sítio da barriga, põe a mão, você vai ver que o bebê vai responder. Qual deve ser o comportamento dos pais perante o filho que nasce portando deficiências físicas e mentais? Né? Antigamente nós não tínhamos os recursos, não é? Ou seja, estava de bebê, agora espera até nascer. Não é assim? Hoje em dia está mais difícil para a gente reencarnar, né? Porque você vai fazer um exame, né? Está faltando isso, está faltando aquilo, porque pode ter uma deficiência e tudo mais, está mais difícil de reencarnar, pelo menos em Portugal. Não é assim? Ou nos países mais desenvolvidos. Se a gente for reencarnar lá no meio da África, não. Né? Fica de barriga, só fazer as contas, 9 meses depois nasceu. Né? Vem do jeito que veio. Então, qual o comportamento dos pais perante o filho que nasce portando deficiências físicas e mentais? Alguns pais sabem que os seus filhinhos poderão apresentar algumas deficiências. Às vezes eles não têm a certeza, mas existem indícios, ou às vezes foram submetidos a exames que apontam para uma situação como essa. E a resposta, né, que o Raul nos traz aqui é essa: importante é que esses pais sensibilizem-se perante os filhinhos carentes e muito amados, interpretando-os como pedras preciosas que o Criador colocou sob os seus cuidados, sob seus desvelos, de modo a transformá-las em gemas rutilantes, valiosas, glorificando a vida. Isso é uma questão também que implica um processo de educação, que é o da gestação, né? No sentido também de que esses espíritos já podem ser educados desde então. E às vezes vem nos causar muitas surpresas. Às vezes esses filhos vêm nos causar imensas surpresas, vêm nos trazer também imensas alegrias. Né? E depois nós temos a outra questão, é que você pode fazer um exame, pode pedir uma avaliação profissional e tudo, e dar um indicativo de que pode vir com uma deficiência, com uma deformidade, com uma coisa assim. Né? Mas você também pode ter outra situação, você pode ter um filho fisicamente perfeito, psiquicamente perfeito, tem um acidente e fica deficiente. Quantos casos que nós conhecemos? Quantas situações que nós conhecemos? Né? De situações, de condições desse foro. Isso está implicado no próprio processo da vida. Né? Então, seguindo em termos de educação, tem a madureza. Né? Quando é que é a madureza? A madureza é assim. Né? Nós temos a gestação, temos a infância, temos a adolescência, não é? Depois que é passado, né, a juventude, nós estamos no período da madureza. Né? Depois da madureza, o que tem? Tem a senectude. A terceira, ou a quarta, ou a quinta idade. Né? Hoje em dia, né, nós estamos cada vez mais joviais, estamos ficando quase sem limites. Não é? O que é a madureza? Né? É a altura em que, a princípio, nós estaríamos já mais assentados. Não é? Dizia há pouco a pergunta anterior, que o período da adolescência é dos 12 aos 14. Nós não conhecemos muitos adultos adolescentes? Muitos quarentões e muitas quarentonas adolescentes? Conhecemos, não é? Por quê? Porque não é um problema de idade cronológica. É de que então? É de idade espiritual. É mais de maturidade do que de idade. Então, sobre a madureza, há uma pergunta, às vezes a gente escuta isso, né? Vou dar a meu filho tudo que eu não tive. É muito frequente as pessoas dizerem isso, né? Eu não tive, então eu vou oferecer a ele. Eu não tive oportunidade disso, eu vou dar a ele. Eu não tive oportunidade daquilo, vou dar a ele. Meu pai e minha mãe não me permitiram, meus avós não concordaram, na altura não tinha dinheiro, agora eu vou dar ao meu filho tudo que eu não tive. E a pergunta nesse processo de educação, né? Como podemos entender
tal modo de pensar? Resposta aí que o Raul nos traz é essa. O sentimento é nobre a princípio. Entretanto, será importante observar se, ao desejar dar tudo, que está entre aspas, quanto não teve, não estará dando demais aos filhos, o que resultaria na desvalorização do que vem muito fácil. Quando tudo é muito fácil, deixa de ter sentido, deixa de ter valor, deixa de despertar em nós o interesse. Nós podemos agir assim? Podemos. Poder, nós podemos, né? Mas nós não sabemos o tipo de espírito que está ali. Tiremos por nós. Alguns dirão assim: o meu pai era um homem tão duro, era um homem muito inflexível, ele não admitia falta de respeito, você tinha que chegar na hora, senão você ficava na rua, né? Ele falava, descompunha, fosse quem fosse na frente. E aí descreve ali aquele pai duro, aquele pai do século passado, né? Aquele pai durão, não é assim? Haviam pais que quando chegavam em casa, a gente começava a tremer antes deles entrarem dentro de casa, né? Tá chegando, tá chegando, tá chegando, não é assim? Então, eu conheci um caso, gente, que o indivíduo, na altura, não era comum as pessoas terem carro, ele tinha um caminhão. Então o caminhão vinha, ia fazendo aquele barulho, as estradas não eram alcatroadas, era de paralelepípedo, o que já era uma grande evolução, né? Então o caminhão vinha, fazendo aquele ruído, né? Quando se ouvia o caminhão, tá bem? A casa inteira ficava em alerta. Até o cachorro se punha na porta e não mexia o rabo. De medo. Ficava na expectativa. Aí chegava, né? Aí a gente olhava, entrava, até tomar banho, comer e descansar, ficava todo mundo em estado de alerta. Assim, pronto, agora já foi descansar. Então, eu estou dizendo aqui de casos que são raros em Portugal, né? Isso são raros em Portugal. Mas nós observamos numa situação, uma ilustração dessa para quê? Que alguns vão dizer assim: meu pai era muito duro, mas foi o pai que eu precisava. Se eu não tivesse um pai durão, se eu não tivesse um pai exigente, se eu não tivesse um pai que me desse para as pernas ali, eu não tinha sido quem sou. Hoje a gente está agradecendo. Naquela época a gente reclamou a beça. Não é assim? Às vezes a mãe, o estilo da mãe nos obrigava: você tem que aprender a cozinhar, tem que aprender a lavar, tem que aprender a passar, você tem que aprender a arranjar. Eu detesto o serviço de casa, tem que aprender. Uma mulher, para ser mulher, tem que fazer isso, tem que fazer. E na altura a gente barafustava. Hoje a gente dá valor, né? Então, cada espírito tem o pai, a mãe, aquele que fez o papel de pai ou de mãe nas nossas vidas, que a gente precisava. Hoje a gente constata. Alguns dirão assim: ai, eu era tão malandro com os livros. Ai, que berravam tanto comigo. Aí a vida passa, a gente cresce, vai trabalhar, vai saber quanto custa a vida. E depois de marmanjão a gente diz assim: vou voltar a estudar. Vou acabar a minha escolaridade, porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Aí a gente dá valor. Aquele pai, aquela mãe, que é o espírito com as características para nos dar no processo evolutivo, no nosso processo da alma que a gente precisa. Então, tudo isso vem, né, somar nessa altura, né, finalizando, em que nós estamos recomeçando as aulas,
Tem muitos pais dizendo assim: qual será o melhor método, qual a melhor forma para os meus filhos poderem ter mais aproveitamento na escola? Para meus filhos poderem ter um comportamento adequado, socialmente ajustado. Porque às vezes eles têm boas notas, às vezes o que eles não têm é bom comportamento. Às vezes o que eles não têm são boas companhias. A gente deve se preocupar em poder propiciar isso. Mas não só isso. Então, a conclusão do Espírito Camilo, ele nos diz que quanto melhor tenha sido a orientação educativa da criança, menos problemáticas serão as fases futuras do ser sobre a Terra. Olha que coisa bonita que ele diz aqui. Quanto melhor a orientação educativa da criança, menos problemáticas serão as fases futuras do ser sobre a Terra. Esse período da infância é o período que nós estamos investindo na vida inteira dessa reencarnação. Então nós precisamos, porque nos preocupamos com a questão da escola, né? Queremos que eles sejam bem formados, queremos que eles sejam bem preparados, mas é importante também que sejam homens e mulheres de bem, espíritos reajustados ao processo que estão recomeçando. E às vezes ocorre com alguma frequência das pessoas recorrerem à casa espírita em situações porque não percebem o comportamento dos seus filhos que estão adolescentes, né? E é muito comum às vezes nos perguntarem se é um processo natural da adolescência ou se nesse processo natural da adolescência também existe aí uma influenciação obsessiva, uma influenciação espiritual. E muitas das vezes nós encontramos isso. Nós temos uma pergunta no Desafios da Educação, que é justamente sobre a crise da adolescência. Como é que a gente separa, né, a crise da adolescência de uma influência espiritual obsessiva? Então ele nos dá orientações para que a gente possa aqui, e é a resposta que eu vou encerrar, tá bem? Em que ele pergunta: nas manifestações da crise da adolescência, não poderá existir influenciação espiritual obsessiva? Como distinguir tal ocorrência e como agir em tais situações? E Raul começa nos esclarecendo: em qualquer fase da vida do indivíduo, pode romper um processo obsessivo capaz de estorvar a marcha da pessoa. Isso pode acontecer em qualquer idade. Muitas vezes, a obsessão tem lugar no período que coincide com a eclosão da adolescência, por motivos quase sempre bem visíveis. A fase em que o encarnado começa a recobrar o seu passado psíquico por meio das reminiscências que vive, ou seja, o adolescente começa a recordar, a rememorar registros, lembranças que estão no seu inconsciente de vidas anteriores. E ele prossegue: ao mesmo tempo em que se lhe eclodem velhas sensações e anseios, em virtude do amadurecimento das glândulas sexuais, também se presta a que muitas entidades desencarnadas redescubram velhos inimigos ou comparsas de aventuras em que tais entidades desejam prosseguir. Ou seja, ao entrar na adolescência, é como se o espírito sinalizasse para outras entidades com os quais conviveu em reencarnações anteriores, desafetos de outrora. Vivendo numa sociedade em que é fácil conviver com os vícios variados, em que é mais fácil receber incentivos para prostituir-se em sentido amplo do que para dignificar-te, é comum que o adolescente, vivendo seu período de intensos conflitos, aí ele enumera, psicológicos, biológicos, sociais e espirituais, se perturbe
se desgoverne, rebelando-se contra todas as estruturas que suponha poderem limitá-lo de algum modo, estabelecendo com essa tormenta íntima ligações mentais com entidades exploradoras desse estado da alma. E prossegue. É bom lembrar, como ensinam os nobres mentores, que quanto mais tenha sido negligenciada a infância, e nós estamos nos dedicando esse mês à recordação do investimento na infância, na adolescência, quanto mais tenha sido negligenciada a infância, mais preocupante é a adolescência. Uma vez que quando o espírito reencarnado recobra o seu pretérito, o seu passado espiritual, vê-se impotente para apresentar qualquer resistência baseada em valores sociomorais aprendidos e desenvolvidos na presente jornada carnal. E agora, ele diz aqui como é que a gente distingue se é uma crise da adolescência, se é uma influenciação espiritual. A distinção de casos de obsessão, quando não são episódios de intensa nitidez, poderá ser feita por meio da observação da conduta comum do adolescente. Verificam-se surtos de euforia ou turbulência que o levam ao despautério, crises de depressão, com alternâncias de normalidade e rebeldia. Às vezes, podem dar-se casos em que o adolescente se bandeia para determinados hábitos que não eram comuns. Até então, como o tabagismo, o alcoolismo, a sexolatria, a cleptomania, a violência, do que se arrepende, olha o que é interessante, do que se arrepende momentos após o consentimento, não achando resistências morais, contudo, para se recompor. E ele encerra dizendo que esses casos, que são de natureza espiritual, precisam ter a assistência do tratamento espiritual. Então, fica aqui o nosso convite, né? O nosso esclarecimento, o nosso convite, o nosso apelo para poder estarmos acompanhando sempre e cada vez mais as nossas crianças, os nossos jovens, né? Porque quem são as crianças e os jovens de hoje? Senão os homens e mulheres de amanhã. Quem estarão nos governando, nos orientando amanhã? Quem serão aqueles que estarão protegendo a nossa terceira idade, a nossa quarta, a nossa quinta idade? São eles. Quanto melhor e mais nós investirmos neles, em termos morais, melhor sociedade para todos nós. Aí são as obras em que nós procuramos nos inspirar. Ok. Vamos então fazer a nossa prece. Querido amigo Jesus, nossa paz, nossa alegria. Nessa noite, Senhor Jesus, em que deixamos inúmeras atividades em que poderíamos estar envolvidos para poder alimentarmos a alma no conhecimento espiritual, deixamos registrada aqui nossa intensa gratidão por estarmos em ligação mais próxima com os amigos espirituais, os teus mensageiros, os teus servidores do mundo maior, de estarmos sentindo também a companhia do nosso anjo de guarda, do nosso espírito protetor,
familiares abnegados, que têm autorização para de nós se aproximar, a fim de atenuar a saudade e induzir-nos palavra de estímulo e coragem. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo dia que se foi, envolvido com as atividades diversas, em que inúmeras vezes nos recordamos de estar aqui nessa hora, porque sentimos a profunda carência de alimentarmos a alma com o conhecimento e com o entendimento que a doutrina espírita nos permite. Te agradecemos, Senhor, pelas horas em que ocupamos na edificação do trabalho terrestre. Te agradecemos a família, o lar, os pais, os filhos, os afetos que nos protegem e que nos envolvem, colaborando para o nosso equilíbrio, para a nossa paz. Oramos por aqueles espíritos que caminham em nossa companhia, aqueles, Senhor, sobretudo, mais perturbados, ignorantes, sofredores, que também vêm se beneficiar desse esclarecimento que a doutrina espírita nos traz ao coração. Muito obrigado, Senhor Jesus, por poder observar e analisar a vida sobre outra ótica, sobre outra tônica. Agradecemos-te pela proteção que nos conferiu naquela altura lá atrás, quando nos recordamos da infância, da adolescência, e ainda hoje nos amparando, nos socorrendo. Queremos te agradecer aqueles que contribuíram no nosso processo educativo. Possivelmente, grande número deles já agora respirando no mundo espiritual. Deixamos registrado a nossa gratidão. Em espírito, em prece, lhes beijamos as mãos generosas, agradecidos por todo o bem que nos permitiram, por todas as lições que nos ensinaram, por todo o mal do qual nos livraram. Muito obrigado, Senhor Jesus. E oramos-te, pedindo por aqueles na condição de nossos filhos. Compreendemos que antes de serem nossos, eles são de Deus. Compreendemos que eles têm os seus gostos, suas vontades. Compreendemos, Senhor, que nem sempre atendem os nossos apelos. E por isso, em prece, uma vez mais, os colocamos nas mãos de Deus. Abençoa, Senhor, nossas crianças, nossos jovens, os que estão próximos e os que por motivos diversos se distanciaram. Abençoa, Senhor, aqueles que, não resistindo à influenciação do mundo, tombaram diante de vícios, alcançando as faixas da delinquência. Abençoa, Senhor Jesus, onde quer que se encontre, recebendo lenitivo a assistência e o amparo da tua paz. Permita, Senhor, que no seio desses mais miúdos, que no seio destes mais jovens, ali estejam
com toda certeza, filhos devotados do teu Evangelho, para contribuir no mundo para a paz, para a justiça e para a esperança. Guarda-os onde quer que se encontrem, na certeza de que nenhum de nós jamais encontra-se sozinho. Fica conosco, Jesus amigo, abençoando-nos agora e sempre.